Olá, tudo bem? Então hoje vamos para a nossa quarta aula falar sobre a Revolução Russa que aconteceu em 1917. A Revolução Russa de 1917 foram dois levantes populares. O primeiro ocorrido em fevereiro contra o governo do czar Nicolau II e o segundo em outubro. Na Revolução de Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia e na Revolução de Outubro começaram a implantar um regime de governo baseado em ideais socialistas. O que era esse ideal socialista? É a igualdade da divisão de bens entre a sociedade. Quer dizer, o poder seria centralizado no Estado, né? Ele ia controlar os meios de produção, não haveria competição no lucro, né? E não teria divisão de classe. Então, não teria pobre, nem rico, nem meio rico, né? Seriam todos iguais. E, em resumo, o socialismo ele é contra os modos de produção privada, a obtenção de lucro e as propriedades privadas e a competição de mercado. Tá? As causas da Revolução Russa e o seu contexto histórico. Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No campo, reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras na mão da nobreza. A Rússia foi o último país a abolir a servidão, lá em 1861, e em muitos lugares continuava-se com o sistema de produção feudal. A reforma agrária, promovida pelo czar Alexandre II, pouco adiantou para aliviar as tensões no campo. O regime czarista reprimia a oposição e a polícia política. Ela controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Milhares de pessoas eram enviadas ao exílio na Sibéria, condenados por crimes políticos. Capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. No governo do czar Nicolau II, a Rússia acelerou o processo de industrialização aliada ao capital estrangeiro. Os operários concentravam-se em grandes centros, como Moscou e São Petersburgo. Apesar disso, as condições de vida pioraram, com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários, e a burguesia que também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado na mão dos banqueiros e dos grandes empresários. E a oposição ao governo só crescia. Um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, mas seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Lenin foi um comunista revolucionário, teórico marxista e o primeiro chefe de Estado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual ele era um dos fundadores. O seu pensamento, conhecido como lenismo, influenciou e influencia na formação de partidos comunistas pelo mundo, tá? Bem como na orientação de partidos de esquerda. Como principal líder da Revolução de 1917, Lenin assumiu naturalmente a liderança do Partido Comunista. Ele foi o primeiro presidente do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética após a fundação da URSS. Com efeito, Lenin irá consolidar a Revolução Socialista dentro e fora da Rússia, fomentando o surgimento de movimentos comunistas por todo o planeta. O crescimento industrial favoreceu o relacionamento com a Europa Ocidental, contribuindo para a adoção de novas correntes políticas, opositoras ao czarismo. Entre essas correntes opositoras, recebeu destaque o Partido Operário Social Democrata,
com inspiração marxista, né, que é o conjunto de ideias desenvolvida por Marx, centradas na crítica da exploração capitalista e na defesa da construção do socialismo, onde a ideia era que tudo era de todos. O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, porém as divergiam de como solucionar os problemas da Rússia. Isso acabou por dividi-los em duas correntes. Então, o primeiro eram os bolcheviques. A maioria eram russos, liderados por Lenin. Eles defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Acreditavam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder de forma imediata, pela luta revolucionária que derrubaria a monarquia absolutista e transformaria a sociedade russa. Pregava a formação de uma ditadura do proletariado, uma forma de governo em que o poder político, social e econômico estaria nas mãos da classe operária, unida em torno de um partido que representasse os operários e os camponeses. A segunda linha, a segunda corrente, é os mencheviques, que é a minoria russa, tá? Lideradas por Plekhanov. Defendiam a ideia evolucionista de conquistar o poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Defendiam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder estabelecendo alianças políticas com a burguesia liberal. E acreditavam que era necessário esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo para dar início à ação revolucionária dos trabalhadores. Revolução de 1917 e os seus antecedentes. Em janeiro de 1905, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao czar, pedindo melhorias. Liderados pelo sacerdote George, os participantes estavam desarmados, cantando hinos religiosos e carregavam ícones de santos. George pretendia entregar uma carta ao imperador, solicitando a redução da jornada de trabalho para 8 horas, a liberdade de reunião, a eleição de uma Assembleia Nacional, dentre outras medidas. A guarda do palácio ficou assustada com a multidão e abriu fogo, matando mais de 1.000 pessoas. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e provocou uma onda de protestos no país. Diante dessa pressão revolucionária, o czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma, que era um parlamento. A Rússia tornava-se assim uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. Na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes. Estes eram assembleias de operários, soldados ou camponeses que se organizavam após a Revolução de 1905. Mais tarde, teria um papel essencial na Revolução de 1917. Ainda em 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior, e teve que ceder algumas ilhas para este país. Atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, como membro da Tríplice Entente, a Rússia lutou ao lado da Inglaterra, da França, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. No entanto, o exército russo encontrava-se despreparado para o confronto. As consequências foram derrotas em várias batalhas e deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada.
as taxas de juro abusiva e a falta de alimento assolavam o país. Em março, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e que se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. A maior parte dos militares aderiu ao revolucionário e a força... Desculpa, eu li tudo errado aqui. A maior parte dos militares aderiu aos revolucionários e forçaram a abdicação de czar Nicolau II em fevereiro de 1917. Revolução de Fevereiro e Outubro de 1917. Após a abdicação de czar, forma-se um governo provisório sob a chefia de Kerensky, que se viria envolvido em disputa entre liberais e socialistas. Sofrendo pressão dos soviéticos, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e todo o poder aos soviéticos. Esses soviéticos é a população, né? As pessoas em geral. No dia 7 de novembro, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre os camponeses, estatizaram os bancos, as estradas de ferro e as indústrias, e passaram para o controle dos operários. Consequências da Revolução Russa. A Rússia se retira da Primeira Guerra. O primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra, pois sua situação interna não era das mais favoráveis. Constantes crises de fome, superexploração dos trabalhadores urbanos e rurais, assim como movimentos que contestavam o poder do czar. Nos campos de batalha, a situação dos combatentes russos não era melhor, pois os soldados eram obrigados a racionar a munição e sofriam com a superioridade bélica dos inimigos. A Rússia não tinha condições financeiras para manter seus soldados na guerra. Então foi o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais que determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além dos distritos do Império Otomano e na região da Geórgia. A Guerra Civil na Rússia. Os 4 primeiros anos de governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração da monarquia, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em 1918. Acho que é no Netflix ou no Amazon Prime, tem uma série que é Os Últimos Czares. É bem interessante assistir, dá para ter uma ideia do que foi essa guerra civil que aconteceu, como foi a execução da família. Tá? Ela conta uma história, mas ela também é baseada nos fatos reais que aconteceram. Vale a pena assistir se tiver curiosidade. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres e burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança no governo, foi criado a NEP, a nova política econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A ampliação da NEP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. Conclusão da Revolução Russa. Em 1922, foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
sobre a liderança de Lenin. Após sua morte, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país em 1940. Foi morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Sob seu governo, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história, ao mesmo tempo que passava por um crescimento econômico vertiginoso. O consenso dos historiadores é que o stalinismo foi um regime totalitário. Algumas das características básicas deste governo são: economia controlada inteiramente pelo Estado, governo discricionário, baseado unicamente na vontade do líder, culto à personalidade de Stalin, criação de um grande aparato de propaganda política, criação de um regime de terror que impôs perseguição aos opositores do regime, perseguição à religião, militarização da sociedade, burocratização do serviço público, imposição da censura, e o objetivo era enfraquecer a população para acabar com qualquer tipo de oposição às políticas stalinistas. O resultado da grande fome que atingiu a União Soviética foi terrível. O Timothy Snyder aponta que até 1933, cerca de 5,5 milhões de pessoas haviam morrido de fome, e aproximadamente metade dessas mortes aconteceu só na Ucrânia. Essa fome, que levou à morte de milhões de ucranianos, ficou conhecida como Holodomor. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país seria um dos principais inimigos do nazismo, aliado dos Estados Unidos e do Reino Unido. Após o conflito, seria alcançada a condição de segunda potência mundial. Ao mesmo tempo em que a URSS se tornou protagonista do cenário mundial, derrotando o nazismo na Segunda Guerra, juntamente com os Estados Unidos e o Reino Unido, o regime totalitarista também é considerado extremamente rígido, principalmente no trato com a oposição e a imprensa, sendo responsável por inúmeras mortes. A Revolução Russa de 1917 é um dos movimentos sociais e políticos mais importantes da história, principalmente para o desenvolvimento de todo o contexto vivido no século XX na Rússia. Suas repercussões ecoam em diversas partes do mundo até os dias de hoje, influenciando governos em vários países e a própria forma de se fazer a política, em tendências de esquerda e de direita. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.